Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos, era um pouco longo a leitura e o Evangelho, por isso não traduzi agora, depois em casa podem ver, mas o Evangelho de hoje é o Evangelho do semeador que saiu para semear. É um Evangelho clássico, desde pequenos todos nós escutamos essa história. E nosso Senhor, Ele mesmo, dá a interpretação desse Evangelho, por isso dispensa toda outra interpretação. Quem seríamos nós a querer interpretar o Evangelho que nosso Senhor já interpretou? O que disse Jesus? Ele disse: a semente, meus amigos, a semente é a palavra de Deus. A terra boa deve ser o nosso coração bem disposto a receber a palavra de Deus. Sem mais nem menos, diretamente. A semente é a palavra de Deus. Semi mes verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. A terra boa deve ser o nosso coração. Nós conhecemos há outras terras nessa parábola. A semente cai na beira do caminho, a semente cai entre as pedras, a semente cai entre os espinhos. Mas uma pergunta, meus caros amigos, é: o que é a palavra de Deus? A semente é a palavra de Deus, mas o que é a palavra de Deus? Ou melhor ainda, para um católico fica mais claro quando nós perguntamos: quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus, Verbum Dei, é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, meus amigos, tem um verbo pronunciado desde toda a eternidade. Esta é a sua palavra, é o seu Filho unigênito, Deus Filho. Portanto, quando nós dizemos assim, nós recebemos a palavra de Deus, isso quer dizer que nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo e toda a sua obra. E aqui entra um erro dos protestantes, os ditos evangélicos, que dizem receber a palavra de Deus como se, meus amigos, essa palavra fosse um livro. Aliás, um livro que eles manuseiam segundo o bel prazer. Quando não convém, não há nenhum escrúpulo em retirar um livro da Sagrada Escritura, como fez o pernicioso Lutero. Os protestantes olham para a palavra de Deus como se ela fosse um livro, quando na verdade a palavra de Deus é uma pessoa. É Deus Ele mesmo, a segunda pessoa, Jesus Cristo. E só pode receber essa palavra quem recebe Jesus Cristo. Jesus Cristo e suas obras. A Igreja Católica é a obra de Deus. Quem não aceita a obra de Deus, não aceita a palavra de Deus. Quem despreza as leis da Igreja, despreza a palavra de Deus, porque não é a lei da Igreja, ou a palavra da Igreja é a própria palavra de Deus, que é uma pessoa e não um livro. A palavra de Deus só existe, portanto, na Igreja Católica. E se Jesus é a palavra de Deus, meus amigos, se Ele é o verbo feito carne, o que Ele quer dizer? O que Ele tem a comunicar à humanidade? Pois bem, Ele tem a pronunciar, a comunicar a nossa salvação. Jesus quer nos falar da nossa salvação, e ser terra boa para receber bem a palavra de Deus significa, meus amigos, significa aceitar viver em busca da nossa salvação, em busca da nossa santidade, porque como diz São Paulo, a vontade de Deus é a nossa santificação. E existem obstáculos que impedem a nossa santidade. Estes obstáculos estão representados na leitura, na parábola do Evangelho de hoje. A indiferença, em primeiro lugar, é um obstáculo. A indiferença, simbolizada pelo caminho nos quais caíram as sementes. Caminho ao lugar da passagem, não há nada de estável. A indiferença, a inconstância, simbolizada nas pedras entre as quais caíram algumas sementes. As pedras que rolam são inconstantes. E um outro obstáculo, além da indiferença e da inconstância, outro obstáculo da nossa santificação, são as nossas paixões viciadas.
simbolizadas nos espinhos que sufocaram a semente que foi plantada. E todo o nosso trabalho sacerdotal, meus amigos, toda a nossa vida de padre, é viver para arrancar dentre vocês, do meio do coração de vocês, que são a terra onde é plantada a palavra de Deus, todo espinho e toda pedra, e evitar que a semente caia na beira do caminho da alma de vocês. Ou seja, nós padres vivemos para arrancar de vocês uma vida entregue às paixões viciadas, à indiferença para com Deus e à inconstância na vida de amizade com Deus. Nossa vida de sacerdotes, nossa missão como padres é atualizar no mundo, meus amigos, aquele labor incansável que São Paulo diz que viveu e que nós ouvimos na leitura da missa de hoje. Leiam depois a tradução desta grande epístola, é uma das maiores epístolas que nós temos em leitura na missa, onde São Paulo conta tudo o que ele fez para poder pregar a palavra de Deus, semear a boa semente, tudo o que ele teve que suportar em vista vamos dizer assim, do bem dos fiéis ao plantar essa semente. São Paulo, por ser ministro do Cristo, suportou as prisões, os açoites, os perigos de morte, suportou 3 naufrágios, foi apedrejado pelos judeus, enfrentou perigos de ladrões, de rios, de estrangeiros e de compatriotas. Suportou tudo isso, como ele mesmo diz, meus caros amigos, para que os corações dos fiéis se tornassem terra boa, para acolher a palavra de Deus, para que eles vivessem em santidade. Assim somos nós, padres, longe de querer ou colocar outro padre ao mesmo patamar de São Paulo, e é verdade que talvez nós não enfrentemos as mesmas tribulações que São Paulo, mas nós temos todos em nossos corações os exatos e mesmos sentimentos do apóstolo das nações. Nós até podemos não ser os sacerdotes que vocês gostariam de ter. Um Padre Pio seria muito melhor, Dom Bosco seria muito melhor, mas é o que tem. Mas, pela santificação de vocês, para que vocês sejam santos, nós faríamos o que estivesse ao nosso alcance e além, se possível fosse. Porque, meus amigos, cada coração verdadeiramente sacerdotal se preocupa de fazer com que os corações dos seus fiéis se tornem terra boa. E resumindo, meus amigos, nós lutamos para que o pecado seja extirpado da vida de vocês. Quem é o padre? É o homem que luta para que o pecado desapareça das almas dos fiéis. O salmista diz: eu exterminarei todos os pecadores da face da terra. O próprio rei Davi cantando, ele que depois de ter cometido as barbaridades do seu pecado, ele passava de um exagero a outro, estava lá afundado no pecado, reza o Salmo 50 e depois vem dizer: eu, Senhor, em matutines na madrugada eu exterminarei todos os pecadores da terra. E na verdade esse é o padre, aquele que extermina os pecadores, destruindo o pecado nas almas, para que estes se tornem santos. E todos sabemos, meus amigos, que o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, é o meio privilegiado, é a arma mais poderosa que um sacerdote tem para destruir o reino do pecado nas almas dos fiéis. No confessionário, o padre destrói o reino do pecado na alma de um fiel e lhe dá o reino da graça. Por isso, a confissão, meus amigos, a confissão, nós precisamos converter a nossa mentalidade sobre o sacramento da confissão. Vejam, ela não é um sacramento de devoção, uma coisa que faz parte da nossa checklist, que no fim da semana a gente precisa ver se confessou ao menos uma vez por semana, só por fazer, como se fosse algo que fizesse parte de uma listinha na nossa vida espiritual. Meus amigos, a confissão é o sacramento da nossa conversão. Ou seja, ela não é um passaporte para eu poder comungar. Então eu peco durante a semana,
no domingo eu vou à missa e eu tenho que dar um jeito de me confessar para poder comungar, e aí durante a semana eu volto para o meu pecado. Não. Ela também não é um passaporte para assistir à missa de domingo com uma consciência mais tranquila. Os que têm medo de viajar de avião, fazer longas viagens, não é um passaporte para bem morrer na estrada caso venha cair o avião ou o carro virar. A confissão é o grande momento da nossa conversão. E conversão, meus amigos, quer dizer não retornar ao pecado confessado. Conversão quer dizer preferir morrer a pecar novamente. Que um fiel seu esteja acostumado com o pecado, habituado em viver em estado de pecado, essa, eu lhes garanto, é a verdadeira angústia de um sacerdote. É o que faz perder os cabelos, engordar o padre numa ansiedade. São os seus fiéis que não se convertem, que vivem em estado de pecado, que não lutam para mudar de vida, porque não é tranquilo, assim como não era tranquilo São Paulo, o padre que sabe que tem fiéis que não buscam lutar contra o pecado. O que mais precisamos fazer, meus amigos, para lhes convencer que o pecado mortal é a coisa mais detestável da nossa vida de cristãos? Nós faríamos o que estivesse ao nosso alcance para lhes convencer a todos de que abandonem o pecado mortal. Porque são muitos, meus amigos, muitos, os homens e mulheres que vivem habitualmente em pecado mortal. São muitos aqueles que são absorvidos quase que inteiramente, vejam, pelos negócios da vida. Estão extremamente ocupados em pensar nas questões profissionais, estão devorados por uma sede incansável, insaciável de prazer e de divertimento, e que vivem numa indiferença terrível para com Deus. Nós que acompanhamos os doentes em hospitais, quando nos chamam para dar a extrema-unção, ou quando nós vamos a um velório, fazer o enterro no cemitério, e vamos lá atender um e está tendo outro enterro, ou então tem outros doentes no mesmo quarto no hospital, como padres nós constatamos a terrível realidade de que muitos homens têm descido ao sepulcro sem se preocupar com nada mais que não seja o fato de terem de abandonar as coisas aqui desse mundo. Não pensam mais em Deus, não pensam mais em conversão, não pensam que há uma eternidade dali para frente, feliz ou infeliz, e que não terminará mais, preocupados unicamente em ter que deixar as coisas desse mundo. Meus amigos, como é feio o pecado mortal. Os anjos, vejam o pecado mortal na história, os anjos, as criaturas mais belas de Deus, se tornaram horríveis demônios depois que cometeram o pecado. O pecado mortal arrancou do paraíso Adão e Eva, nossos primeiros pais, e submeteu a humanidade inteira a um mar de lágrimas, um vale de lágrimas, doenças, desolações e mortes. E vejam que terrível, o pecado mortal é a causa da permanência eterna no fogo do inferno a tantos quantos a morte surpreendeu em pecado mortal. Todos que morreram em pecado mortal não sairão jamais dos suplícios eternos do inferno por causa do pecado mortal. E vejam que desastre o pecado mortal causa na nossa vida. Quem comete um pecado mortal perde a graça santificante, deixa de ser amigo de Deus, perde as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Quem comete um pecado mortal é cortado da vida de Cristo, como os ramos são cortados da videira. Quem comete o pecado mortal perde a presença da Santíssima Trindade na sua alma, perde os méritos, todos os méritos adquiridos antes do pecado, nós os perdemos com o pecado mortal. E por fim mancham com uma mancha feíssima
a alma que a faz ser tenebrosa e horrível. A pessoa pode ser simpática, pode ser agradável de se viver, pode ser risonha, pode ser divertida, mas se está em pecado mortal, é rindo, é risonha e é simpática, que vai padecer eternamente o fogo do inferno. A pessoa pode ser agradável de se viver, pode fazer tudo pelo amigo, mas se ela não luta contra o pecado, a sua alma é, no meio dessa simpatia toda, a mais feia das almas. O pecado mortal faz com que o pecador se torne escravo do demônio, posse do demônio. O demônio poderá reivindicar essa alma diante de Deus. Por fim, dá ao pecador a pena eterna. E vejam, no fim das contas, que desgraça! Quem tem um pecado mortal na sua alma, tem o inferno dentro de si. Assim como quem tem a graça tem o céu, quem tem o pecado mortal tem impotência, o inferno dentro de si. Entendem agora, meus amigos, o motivo de como sacerdotes nos consumirmos até o nosso último esforço para que os senhores sejam arrancados definitivamente do reino do pecado e lançados no reino da graça, no reino da vida eterna. Quantos dentre nós perdemos a verdadeira consciência e a gravidade dos pecados mortais? Quantos estão atrasando a sua conversão? Se nós pensarmos bem em todas as consequências do pecado mortal, essas que eu acabo de enumerar, e sobretudo com a ajuda de Deus que nós devemos implorar humildemente na oração, a nossa alma irá adquirir um horror cada vez maior ao pecado mortal, até decidir-se a romper definitivamente com ele e permanecer firme na resolução de antes morrer do que pecar. Encaremos, meus amigos, com seriedade a nossa vida na graça de Deus. Que a palavra de Deus, a semente, encontre boa terra em nós, mas que para isto afastemos dessas terras o veneno dos nossos pecados. Não tem agricultor que planta semente sem antes trabalhar a terra, virar a terra, arar a terra. Deus só encontrará terreno fértil em nossa alma se nós a trabalharmos, arrancarmos a erva daninha, retirarmos todo o mato, as pedras, o pecado. E eu pergunto, com desejo de fitar-lhes nos olhos, eu pergunto: se você sabe o que você deve fazer para evitar o pecado mortal, para abandonar o pecado mortal que você vive, por que você ainda não fez? Se você sabe o que você deve fazer, por que, meus amigos, vocês ainda não fizeram? E eu respondo, porque eu sei a resposta. Você não fez porque certamente talvez lhe falta amor a Deus, ou seja, ocupação excessiva demais com o trabalho e os prazeres, ou então é indiferença, porque para você então tanto fez ou tanto faz, e que horror para um católico, tanto fez ou tanto faz, se a sua alma é um paraíso de delícias, onde habita nosso Senhor, pela graça divina, ou se a sua alma é um prelúdio do inferno, que lhe será dado em recompensa, se nesse estado você vier a morrer. Não brinquemos, meus amigos, com a nossa confissão, não brinquemos com a nossa santificação, não brinquemos, meus amigos. Permito fazer um parênteses aqui. Muitos fiéis, e vejam, não há nenhum problema praticamente falando, recebem a graça, a confissão é válida, mas muitos fiéis preferem fazer um malabarismo todo na cidade, uma peregrinação, atrás de um padre para confessar, ou atrasam a confissão por vários dias, só para não ter que voltar com o padre: vão comigo, para repetir os mesmos pecados, para dizer a mesma coisa, por vergonha de ter que confessar outra vez, de ter que pedir outra vez, de falar outra vez. Meus amigos, nós somos padres para isso. Se nós não pudéssemos lhes ouvir em confissão quando o pecado lhes bate à porta, para que nós serviríamos? Eu lhes garanto como padre que o padre é um ser praticamente escandalizável.
Não há nada que nós não tenhamos ouvido, ou até pode ser, o ser humano é capaz de tudo. Não há nada que não tenhamos ouvido, não há nada que não tenha sido cometido tantas vezes, mas não há nada tão gratificante para um padre do que perdoar o seu filho em nome de Deus mais uma vez, de lhe conceder o perdão. Os senhores não precisam de malabarismos. Os senhores podem sim contrariar a vergonha interna e confessar os seus pecados. Às vezes a gente entra na igreja, em algum horário de confissão, numa catedral, na basílica, e vê lá uma fila dos nossos fiéis, todo mundo olhando um pouco descontraído, um pouco assim, oi padre, né? Não há problema, venham, peçam ao padre, incomodem ao padre, incomodem os padres de vocês. Nós somos seres humanos, apesar de padres. Tudo isso que eu relatei da figura do padre de São Paulo, eu gostaria de ser melhor para vocês. E é verdade que às vezes a humanidade do padre fala mais alto. Vocês vão bater a porta e vão dizer: padre, pode atender uma confissão? O padre vai respirar fundo, vai olhar para cima e vai dizer: sim. Mesmo que dentro ele diga outra vez: não, estou cansado. Mas é o nosso dever. E se vocês se tornam pertinentes com o padre, vocês santificam o padre, importunem os padres, cobrem. Não respondeu no WhatsApp? Venha depois da missa, diga para o padre: se eu for para o inferno, o senhor também vai, porque não cumpriu o seu dever. Incomodem, importunem. Nós somos padres para isso. Claro que há momentos e momentos. Aqui na igreja do Rosário, infelizmente, tem um horário para fechar a igreja, que não depende de nós, as coisas são mais limitadas, mas um jeito a gente dá. Insistam, santifiquem os padres de vocês, são padres para isso. O que é que nós devemos fazer, meus amigos, para nos afastarmos de uma vez por todas do pecado mortal? Não basta só querer. É possível não cometer mais pecado mortal. Pode demorar, pode ser uma luta que cansa, que fatiga, mas é possível. Não basta para isso só querer. Nós precisamos fortalecer a nossa alma. Temos que fugir das ocasiões de pecado. E veja, faça a resolução agora nessa missa. Qual é a ocasião de pecado na sua vida? Rede social, amizades, ambientes? Corta, agora. Ou vai deixar que a sua alma continue sendo sempre exposta ao reino do pecado mortal? Fugir das ocasiões perigosas. Frequentar os sacramentos. Da confissão eu falei muito. A Eucaristia. Fazer um exame de consciência diário, à noite, porque isso previne a queda e evita a queda. Previne as surpresas e evita as quedas. Meus amigos, ter muita devoção a Nossa Senhora, ocupar-se sempre e proveitosamente bem. Não esqueçam, o ócio, a preguiça, eles são os pais de todo pecado. E, enfim, meus amigos, pedir a Deus a graça eficaz de nunca mais ofendê-lo. Talvez vocês façam a resolução, talvez estão fazendo o esforço, talvez estão tentando e ainda não conseguiram. Então só tem uma coisa que vocês podem fazer: não desanimar. Não desanime. Confessou, fez todo o propósito, tinha toda a resolução, caiu no pecado, não desanime. É a única coisa que você pode fazer, não desanimar. O resto não depende de você. Pode ser o vício da sua natureza, pode ser uma fraqueza interna, pode ser malícia, porque você não presta mesmo, talvez. Tem que mudar isso também. Mas não desanimem, nunca. Se nós fizermos isso, caríssimos, se nós nos afastarmos do pecado mortal, o nosso coração poderá, enfim, ser terra boa, onde a palavra de Deus, Jesus Cristo Ele mesmo, poderá, enfim, encontrar um bom terreno, crescer e produzir muitos frutos. E que isso aconteça e se realize na alma de cada um de vocês é o desejo mais profundo de cada coração sacerdotal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.